Olá, pessoal. Não sei se vocês, para quem me segue, né, visualizou que ontem eu joguei uma caixinha de perguntas nos stories. O que faz você perder o interesse em uma pessoa? E aí, como algumas das respostas eu não consegui responder, mas uma me tocou muito ao ponto de ficar pensando como eu posso ajudar de certa forma pessoas, mulheres, homens, das quais passam pela mesma situação. Então eu resolvi gravar esse Reels para vocês com muita dificuldade, porque eu não sei mexer nisso, mas falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quando a pessoa me diz, né, que ela tem uma decepção e a percepção de que não faz mais falta, ela me fala duas questões. Uma sobre a autoestima dela, que está baixa, e ela me fala também sobre a essência, excesso de carência, e aí eu tô lembrando de mais uma coisa que ela me fala nessa frase: a dependência emocional. Então, nós precisamos entender essas nossas próprias carências e não criar estratégias, né, que envolvam uma expectativa sobre o comportamento do outro. A gente tem que entender que o ser humano, ele é falho e nem sempre ele vai suprir as nossas expectativas. Já dizia Padre Fábio de Mello, o amor ele está na inutilidade. Quando nós não somos mais úteis, aí se vê o amor. A falta, gente, quando a gente fala da falta, né? Essa falta ela só se cria quando a gente consegue se desprender dessa dependência emocional. Por quê? Porque quando a gente se desprende dessa dependência emocional, a gente começa a gostar mais de si, a olhar mais para si. A gente começa a trabalhar em nós a solitude, que a solitude ela é muito diferente da solidão. Solitude é querer estar consigo própria, é sentir bem sozinha, sentir prazer em fazer algo por si, não depender sempre de alguém para ser feliz, né? Para que essa pessoa preencha um espaço faltante na nossa vida. Uma vez que você aprende a viver bem com você, você aprende a fazer falta na vida do outro. Só que a gente não pode esquecer, gente, que quando eu falo fazer falta na vida do nosso companheiro, é fazer uma falta saudável. Não é aquelas briguinhas, aquelas rinchas, jogos amorosos, onde eu vou deixar de fazer, vou deixar de ligar para ver se ele me liga. Não são essas questões. Já dizia uma fábula, a fábula do lobo e do menino, né? Do lobo e o menino. Uma vez o menino dizia tanto, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, que no dia que o lobo realmente apareceu, né, para fazer o desastre, ninguém mais acreditava nele. Então a gente tem certas coisas que a gente ouve, a gente precisa apurar, refletir sobre o que a gente ouve. Por isso a terapia, hoje ela é muito importante, porque nesse mundo muito corrido, a gente acaba não tendo tempo para olhar para dentro de nós, para refletir uma frase que às vezes ela é dita num ímpeto para nos magoar, mas às vezes ela sempre tem algo para nos corrigir, para nos ajudar, para que possa agregar. Eu acho que nada é dito em vão, nada acontece em vão. Nem os piores sofrimentos, eles vêm só para te fazer sofrer. Muitas vezes eles vêm para te reeducar emocionalmente, ou às vezes comportamentalmente, né? Então vamos lá, eu vou ajudar vocês. Eu tô com uma colinha aqui que eu fiz. 7 coisas que você que tem essa baixa autoestima, ou que passa por esse processo de decepção, relacionamento amoroso, de percepção dessa falta, que tá nessa constante angústia, que você vai passar a fazer daqui para frente. Vamos lá. Primeira, permita-se viver para si, não para os outros. Enquanto você estiver vivendo só para o outro, o Joãozinho, a vida dele tá seguindo e a sua tá só focada nele.
Então, aprender a viver, a olhar para si. O que eu gosto? O que eu quero fazer? O que é importante para mim? Segundo, gente, invista em momentos de seu dia, em momentos só seus, direcionado para você. Esses momentos, eles são importantes para que você se reconheça, para que você consiga entender o que você está sentindo, que sentimento é esse que você está vivenciando. 3. Faça terapia para compreender o quanto você precisa e depende do valor dessa outra pessoa, ou desse valor que essa pessoa te dá. Porque será que essa pessoa te dá valor? Pode ser que sim. Pode ser que tudo que você esteja sentindo é criação de uma ansiedade, está relacionado à sua ansiedade. Né? Então, só em terapia você vai dizer. Você precisa analisar, ir para um analista ou fazer uma autoanálise de quanto é essa importância que eu dou para essa outra pessoa. Por que essa pessoa tem que ter mais importância do que você dá para você mesma? 4, gente, não feche a porta para descobertas de outros relacionamentos. Quando a gente cria essa muralha, né, que minha vida é um horror, né, mas eu aceito ela assim mesmo, você não se dá o direito da mudança. 5, limite a quantidade de mensagens que você envia. Gente, por favor, ninguém tolera ser sobrecarregado de mensagens. Receber mensagens é ótimo, é lindo, né? Eu acho que diz muito sobre cuidado, mas tudo que é em excesso é ruim. Então, quando a gente sobrecarrega uma pessoa de mensagem, você não sabe o que essa pessoa está fazendo do outro lado, se ela está ocupada, se ela está passando algum aperto com alguma coisa, com pensamentos longe em outra coisa. Então, às vezes, a gente se torna de amorosa para chata, para inconveniente. Então, analisa como que você lida com o seu companheiro ou com sua companheira. 6, não suma da vida de alguém para chamar atenção. É onde eu falo que a falta, ela tem que ser saudável, né? Ela não pode ser uma falta negativa da qual eu faço para ferir o outro. Eu faço para ver quem ganha, quem tá no poder desse relacionamento. Essa falta, isso não é amor. Né? A falta, ela tem que existir para ser saudável, para você ter saudade, para você querer ter prazer de reencontrar a pessoa. E a última, gente, que é a 7ª, é aprenda a comunicar suas necessidades e entender o que a outra pessoa pode dar. Nem sempre a pessoa vai dar aquilo que você quer, mas às vezes ela vai te dar aquilo que ela consegue te dar. Então, a gente tem que aprender que a gente é aquilo que a gente pode ser. E nem sempre a gente vai ser aquilo que a gente gostaria de ser. E por fim, gente, que eu acho que é a parte mais difícil de trabalhar, né? Seja em terapia ou seja em uma autoanálise, caso a vontade e os sentimentos não coincidam, é hora da gente começar a trabalhar o divórcio, trabalhar esse término, porque com certeza esse término ele já existiu e já existe há muito, muito tempo. O que existem são 2 pessoas tapando o sol com a peneira para não enxergar e não dar esse passo além para a vida seguir. Eu espero que eu possa ter ajudado para as pessoas que se identificaram com o assunto. Então, eu convido a vir para a terapia, porque é lógico que isso é muito mais complexo do que eu estou passando para vocês agora, né? Eu estou falando de uma forma mais abrangente, mas é interessante que a gente analise todo o histórico da pessoa, desse relacionamento, para a gente saber se algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças de pensamento vão modificar os sentimentos, vão reaver esse amor que existe ou que existiu um dia. Então, existem possibilidades ainda assim para dar certo, para recuperar o que é perdido. Mas a gente precisa de ajuda e a gente tem que reconhecer que às vezes a gente precisa de ajuda. De qualquer forma, eu espero ter ajudado vocês e eu espero ter ajudado essa pessoa que me passou essa mensagem,
porque da mesma forma que eu me senti tocada, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa situação, tá bom? Um grande beijo para vocês.